Só podemos ver o próximo quando os nossos olhos estão fechados. Essas palavras foram escritas no ano de 1847 pelo célebre filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, em um texto intitulado As Obras do Amor. Poderíamos fazer uma ressalva a essa passagem tão bela do filósofo dinamarquês e dizer que, de fato, nós só podemos ver o próximo quando os nossos olhos físicos estão fechados, mas ao mesmo tempo os nossos olhos espirituais estão abertos. No contexto em que nós vivemos, essa verdade se torna ainda mais relevante, ainda mais fundamental. Olhamos para o sofrimento das pessoas e podemos ser levados pela falsa ideia de analisar esse sofrimento de uma maneira geral, de uma maneira abstrata. A ideia de que as pessoas sofrem, a ideia de que, de algum modo, o mundo está sendo afetado, o mundo está sendo assolado pelo sofrimento. Mas as pessoas, os indivíduos que sofrem, nos escapam, eles se tornam invisíveis a nós. Isso porque muitas vezes nós temos a capacidade unicamente de olhar para a nossa própria situação, olhar para a nossa própria vida. Somos capazes de olharmos apenas para nós mesmos. E isso faz com que não percebamos o próximo. Durante esses dias temos meditado acerca do tema Como ser cristão em tempo de crise. O subtema de hoje, a crise da solidariedade. O tempo em que vivemos é certamente um tempo que evidencia de uma maneira terrível, de uma maneira assustadora e angustiante a crise da solidariedade. A crise que tem, inclusive, afetado a própria igreja, os próprios crentes ao redor do mundo. Eu queria que nós meditássemos um pouco hoje à noite acerca dessa crise. Para isso, eu convido você a considerar comigo o texto da Palavra de Deus, de Lucas capítulo 11, versos 25 a 37, um texto bastante conhecido, que relata a célebre parábola do bom samaritano. A partir desse relato, eu queria que nós pensássemos um pouco essa crise da solidariedade, considerando o nosso próprio contexto. Eu queria então ler o texto para que nós possamos meditar acerca dele. Leiamos. Lucas capítulo 11, versos 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo.
certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Estamos vivendo, de fato, uma crise da solidariedade. E essa crise, ela se torna mais evidente, ela se torna mais clara no contexto em que nós vivemos agora, no contexto em que nós estamos, marcado pela crise, marcado pelo sofrimento, marcado pela dor, em todos os sentidos. Quando nós olhamos para essa situação, nós podemos, ao mesmo tempo, ser confrontados com a palavra de Deus e aprendermos acerca disso. Então eu queria que nós pensássemos esse texto, essa parábola, a partir dessa perspectiva da crise da solidariedade. Para isso eu queria que nós pensássemos inicialmente as causas dessa crise, as causas da crise da solidariedade, ao mesmo tempo as justificativas, porque cada uma dessas causas, ela no final das contas vai se amparar em uma justificativa, ainda que seja uma justificativa falsa. Por fim, eu queria que nós considerássemos uma maneira, um caminho de superação dessa crise. Poderíamos denominar de a cura da crise da solidariedade. Consideremos então o relato da parábola. Para isso eu queria destacar a primeira das causas dessa crise da solidariedade. E eu vou denominá-la de religiosidade superficial. Para compreendermos isso, vamos pensar inicialmente nas pessoas que compõem essa história contada por Cristo. Sobretudo as 2 primeiras pessoas, as 2 primeiras pessoas que encontram o homem semi-morto no caminho, na estrada de Jerusalém a Jericó. O primeiro deles é um sacerdote, um líder religioso, provavelmente estava voltando do templo depois de administrar os serviços religiosos, depois de cuidar de toda a cerimônia, de todo o ritual que era realizado no templo, estava voltando para a sua casa. Atrás dele vem um levita que, dentro da hierarquia religiosa, ocupava um cargo inferior, mas era também um homem religioso. Muito provavelmente estava vindo do templo. Portanto, estes homens, tanto o levita quanto o sacerdote, são homens religiosos. São homens que provavelmente estavam voltando dos seus serviços religiosos. Chega um momento em que eles se deparam com a situação de um homem que está semi-morto. Eles de fato nem sabem, eles não se aproximam, por isso eles nem sabem se de fato ele está vivo. Aparentemente eles os dão como morto, e eles não se identificam, eles não agem com solidariedade para com este homem. Eram homens religiosos,
Mas uma religiosidade superficial é uma das principais causas da crise da solidariedade. Ela é uma causa terrivelmente sutil, porque ela está amparada em uma justificativa que é aparentemente uma justificativa legítima, uma justificativa autêntica. Qual é a justificativa? O cumprimento dos rituais religiosos não me justificam diante de Deus? Eu não já cumpri a minha responsabilidade diante de Deus? Eu já não administrei os serviços sagrados, os serviços religiosos? Eu já não cuidei de todos os rituais no templo? Desse modo, eu já não estaria justificado diante de Deus? Além disso, se nós considerarmos, sobretudo, a figura do sacerdote, ele certamente temia se aproximar desse homem, imaginando que talvez ele estivesse morto, e isso o tornaria impuro. Então ele teria ainda uma outra justificativa para, de certo modo, explicar, para justificar a sua falta de solidariedade, a sua falta de cuidado para com aquele homem que havia sido atacado. Portanto, a falsa religiosidade é um dos principais fundamentos, é uma das principais causas da crise da solidariedade. Nós olhamos para as necessidades das pessoas e essas necessidades nos escapam. Elas se tornam invisíveis. E elas se tornam invisíveis de alguma forma porque nós temos uma espécie de justificativa nas nossas mentes. O fato de já termos cumprido a nossa religiosidade. O fato de já termos realizado o nosso dever, as nossas obrigações diante de Deus. Mas essa religiosidade superficial, ela nos torna terrivelmente distantes, afastados da real necessidade das pessoas. Das pessoas que precisam, das pessoas que necessitam de nós. De fato, nós podemos, a partir de uma religiosidade superficial, nos tornarmos terrivelmente insensíveis. Insensíveis e, até certo ponto, justificados da nossa insensibilidade. Claro que uma justificativa falsa, porque no final das contas, a verdadeira religiosidade deve ser expressa num cuidado real, numa preocupação autêntica, legítima e sincera para com as pessoas, sobretudo diante do sofrimento. Mas existe uma segunda causa nessa história para a crise da solidariedade. Nós podemos aplicar para a crise da solidariedade. Trata-se da incapacidade sacrificial. Segundo os relatos, aquele caminho, a estrada de Jerusalém a Jericó era uma estrada, um caminho extremamente perigoso, certamente um caminho que estava sujeito a ataques de ladrões, de bandidos, de malfeitores. Provavelmente o levita, tanto o levita quanto o sacerdote, temiam isso. A propósito, o homem da parábola, o homem que é abandonado, semi-morto, havia sido atacado pelos salteadores. Certamente os religiosos, os sacerdotes e o levita temiam isso. De tal forma que se aproximar, além das questões cerimoniais, além das questões religiosas, da questão da impureza sacrificial, da impureza memorial, estes homens estariam correndo risco. Eles estariam expondo a própria vida.
porque eles também poderiam ser assaltados, eles poderiam ser atacados pelos salteadores. A solidariedade requer de nós um sacrifício. A solidariedade requer, de certo modo, assumirmos riscos. Não há como sermos solidários, não há como considerarmos de um modo legítimo o sofrimento, a condição de sofrimento das pessoas, se nós não nos expusermos ao risco. Se não nos colocarmos numa posição de crítica, de incompreensão, de renúncia de certos privilégios, de renúncia de certos confortos, de certos benefícios, de situações confortáveis. Se não renunciarmos isso, de modo nenhum nós poderemos demonstrar uma autêntica solidariedade para com as pessoas. Ser solidário significa correr riscos, se arriscar, se sacrificar, renunciar. Não se preocupar num primeiro momento com aquilo que nós precisaríamos abrir mão, com a crítica das pessoas que talvez não compreenderão as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas ações. É correr riscos. Mas ser solidário requer de nós capacidade sacrificial. Portanto, uma das grandes causas da crise da solidariedade em nosso tempo é essa incapacidade que nós temos de nos sacrificarmos. Nós olhamos para as pessoas, mas de fato não vemos os seus sofrimentos. As pessoas são apenas números para nós. São estatísticas. Não somos capazes de nos comover, de nos condoer, de nos identificar com o real sofrimento das pessoas, porque nós perdemos a nossa capacidade sacrificial. E a justificativa para isso é a seguinte: por que eu deveria me arriscar para ajudar um desconhecido, e isso sem nenhuma recompensa? No mundo marcado pelas recompensas, isso se torna para nós uma justificativa extremamente plausível. Nós queremos recompensas. O que é que eu vou ganhar em troca? Me sacrificando por alguém que eu sequer conheço. Aliás, se a gente pensasse lá na situação da parábola, será que esse homem estava vivo ainda? Será que ele já era morto? Portanto, o que eu vou fazer talvez não tenha nenhum valor, não tenha nenhum significado. Vou me arriscar, vou me colocar em perigo diante de uma situação aparentemente inútil. Esse é o modo como raciocina aquele que perdeu a capacidade sacrificial e que, portanto, é incapaz de uma autêntica solidariedade. Religiosidade superficial, incapacidade sacrificial. Eis as duas principais causas da crise da solidariedade em nosso tempo. Mas podemos listar uma terceira causa. Eu queria que nós considerássemos essa terceira causa. E eu vou denominar essa terceira causa de insensibilidade contagiante. Para compreendermos bem essa causa, uma breve explicação sobre a geografia desse caminho, dessa estrada que liga Jerusalém a Jericó seria interessante. Esse caminho é um caminho em formato espiral. Isso significa dizer que a pessoa pode visualizar, a pessoa que está caminhando, ela pode visualizar aquele que está caminhando à sua frente.
Então vamos imaginar a situação do levita em relação ao sacerdote. O sacerdote caminha na frente, provavelmente porque está montado, e o levita, até pelas condições econômicas da época, está caminhando a pé, ele caminha atrás. Mas pela geografia da estrada, do caminho, ele é capaz de perceber o sacerdote. Ou seja, ele é capaz de perceber aquele que está caminhando à sua frente. Em outras palavras, ele pode ter o esclarecimento, ele pode perceber que o sacerdote não atendeu aquele homem, que o sacerdote passou de largo, não atendeu. Isso pode ter lhe causado a seguinte reflexão: ora, se o sacerdote, que teoricamente teria mais obrigações, mais responsabilidades que eu, não atendeu, ele não ajudou, por que eu, um simples levita, tenho que atender esse homem? Por que eu tenho que me sacrificar? E aí é o problema da insensibilidade contagiante, da insensibilidade que contagia. O exemplo. No contexto de sofrimento, muitas vezes nós podemos justificar nossa falta de solidariedade no fato de que as pessoas que eram teoricamente mais habilitadas para cumprir um determinado dever, uma determinada obrigação, não fizeram, então eu também não devo cumprir. Por que eu tenho que fazer? Se aquele que tinha muito mais responsabilidade do que eu, que talvez tinha muito mais condições de fazer do que eu, se ele não fez, por que eu teria que fazer? É isso que eu chamo de insensibilidade contagiante. Nós somos contagiados pela insensibilidade dos outros, pela falta de sensibilidade, pela falta de solidariedade dos outros. Porque nós queremos encontrar nisso uma justificativa para a nossa própria insensibilidade, uma justificativa para a nossa própria falta de solidariedade. É isso que nós encontramos na história, na experiência destes dois homens. Eles não são capazes de solidariedade, sobretudo o levita, porque ele foi contagiado pela insensibilidade, pelo exemplo de insensibilidade daquele que deveria ter realizado e não realizou a sua obrigação, o seu dever. Meus irmãos, nós não podemos permitir que a insensibilidade dos outros seja uma justificativa para a nossa falta de solidariedade. Nós não podemos olhar para as pessoas e usar os seus falsos exemplos como justificativa para a nossa insensibilidade. Não podemos argumentar dizendo: o que eu devo fazer se aquele que poderia fazer melhor do que eu não fez? Eu estou justificado. Isso não é verdade. Você não está justificado. Nós não estamos justificados. A nossa insensibilidade não pode ser justificada. Ela será cobrada. Ela será cobrada por Deus, de cada um de nós. Como é que nós podemos superar essa crise? A superação dessa crise requer que nós consideremos o exemplo de um terceiro personagem aí, que se encontra e que se depara com esse homem que havia sido atacado. Uma figura praticamente improvável, sobretudo num ambiente judaico, em que essa história é contada, porque é a figura do samaritano, alguém que era terrivelmente odiado pelos judeus,
Mas é justamente essa figura que Cristo emprega para nos mostrar como nós podemos superar a crise da solidariedade. E aí eu queria que nós considerássemos rapidamente 3 atitudes importantes. 3 atitudes importantes para curarmos a crise da solidariedade. A primeira, e a mais óbvia de todas aí, é que nós precisamos ter uma disposição para a exposição, para nos expormos ao risco. Como eu falei ainda há pouco, ser solidário significa se expor ao risco. Você não vai conseguir superar a falta de solidariedade. Você não vai conseguir superar a crise da solidariedade se você em algum momento não correr riscos. Se você em algum momento não se expor ao risco. Se você não se expor ao perigo. Se você não se expor a ser incompreendido, a arriscar, a se sacrificar, a abrir mão do conforto, do bem-estar, dos privilégios, você só poderá ser solidário se você conseguir agir dessa maneira. Talvez não exista exemplo mais marcante, mais envolvente, mais evidente para esta verdade do que o exemplo do próprio Cristo. Cristo, ele só foi solidário ao homem porque antes disso ele foi capaz de renunciar. Antes disso ele foi capaz de se colocar numa situação de perigo, de desconforto, de risco, de ameaça. Só por isso ele pôde ser solidário e pode ser solidário a nós. Portanto, você que gostaria de curar a sua falta de solidariedade, comece por compreender que em algum momento, para ser solidário, você vai precisar se expor ao risco. O samaritano não se preocupa no primeiro momento com o perigo. Imagina só ele parando ali. Certamente ele não seria poupado se aquele homem não havia sido poupado. Imagine um samaritano. Ele certamente seria morto ali pelos salteadores, pelos criminosos, pelas pessoas que poderiam atacá-lo. Mas ele não se preocupa com isso. Ele assume riscos. Leva-o até a estalagem. E com isso também assumindo riscos. Realizando uma viagem mais demorada, e com isso prolongando o seu tempo naquela perigosa estrada, se expondo ainda mais, simplesmente para expressar a sua solidariedade. Mas existe uma segunda atitude que nós precisamos cultivar. Nós precisamos cultivar não apenas a exposição ao risco, mas nós precisamos cultivar uma ação abrangente. Nós não podemos nos preocupar apenas com os aspectos momentâneos da pessoa que sofre. Pense na situação, no exemplo deste samaritano. Ele presta os primeiros socorros, leva o homem até a estalagem e ele poderia desistir aí. Com isso, ele poderia muito bem pensar que o seu dever já estava cumprido. Mas ele fica lá. E não apenas, não satisfeito com isso, ele ainda deixa um valor, dinheiro, caso houvesse alguma dívida, para que aquele homem não tivesse problema com dívidas e de repente não fosse
até se visse comprometido na sua liberdade, porque naquele contexto uma pessoa poderia ser vendida por conta da sua dívida. Então ele, de certo modo, está preocupado em realizar uma ação abrangente, não apenas preocupando com um aspecto da vida daquele homem. A primeira visão do sofrimento é certamente uma visão que pode até nos desconcertar, que pode até nos desconcentrar para as questões maiores. Mas nós precisamos estar atentos e considerar o aspecto mais abrangente das pessoas. Não apenas o momento, mas termos cuidado para com a sua vida, para com a sua segurança, seja ela física, seja ela espiritual. Existe uma terceira atitude que eu queria mencionar. Essa atitude nos ajuda a superar a crise da solidariedade. Essa ação ela deve ser uma ação abrangente, mas ela deve ser também uma ação desinteressada. Você não deve demonstrar a sua solidariedade esperando recompensas, esperando que talvez aquela pessoa possa lhe retribuir à altura. Imagine a situação deste samaritano. Quem é aquele homem que está caído no caminho para ele? Quem ele é? Ele não é ninguém, ele não tem rótulos. Ele não pode ser identificado. Não dá para saber a sua classe social. Não dá para saber a sua formação intelectual, a sua formação cultural. Não dá para saber a sua origem, o seu povo. Ali ele é simplesmente alguém que está necessitando da sua ajuda, o seu próximo. Se nós queremos perceber o próximo, se nós queremos demonstrar a solidariedade para com o próximo, nós devemos vigiar para que a nossa ação seja uma ação desinteressada. Nós não devemos agir para com o próximo como alguém que está em busca de recompensas, como alguém que está praticando algo para depois receber uma recompensa em troca. Não. A nossa ação deve ser desinteressada. A nossa ação deve ser uma ação sem preferência, uma ação livre, uma ação voluntária. Movida simplesmente pelo nosso dever, sobretudo diante de Deus e posteriormente diante do nosso próximo. Certamente nós vivemos uma crise terrível de solidariedade. E como igreja, nós não podemos ceder a esta crise. Como discípulos, como seguidores e seguidoras de Cristo, nós não podemos ser afetados por essa crise. Para isso, meus irmãos, nós precisamos urgentemente superar a nossa religiosidade superficial. Nós precisamos superar a nossa falta de disposição para o sacrifício, a nossa incapacidade sacrificial. Nós precisamos superar a nossa insensibilidade contagiante, mas cultivarmos atitudes corretas, atitudes que nos levam a expressar adequadamente a solidariedade, nos expormos ao risco, praticarmos ações que sejam ações abrangentes, mas sobretudo ações desinteressadas. Que Deus renove em nossos corações, diante da crise, diante do sofrimento, o espírito da solidariedade. Vamos orar e que Deus nos abençoe ricamente e nos auxilie no cumprimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos
pelo exemplo do teu Filho, pela solidariedade que ele expressou à raça humana, que ele expressou e expressa a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos este exemplo. Ajuda-nos a superarmos esta religiosidade superficial. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos a incapacidade sacrificial, a insensibilidade contagiante. Por outro lado, Senhor, dê a cada um de nós a disposição para o sacrifício, para corrermos riscos, para praticarmos em relação ao nosso próximo ações amplas, ações que visem não apenas um momento de sofrimento, mas que visem toda a vida do nosso próximo. E que pratiquemos também ações desinteressadas, sabendo, ó Pai, que a nossa recompensa não é uma recompensa material, é sobretudo espiritual, uma recompensa certa que Tu tens para cada um de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus.